Nesse vídeo eu vou falar sobre a histerectomia. É uma das cirurgias ginecológicas mais realizadas no mundo inteiro. Quando que realmente é necessário fazer esse tipo de cirurgia? Quais são as indicações, as doenças e em que condições que eu preciso dar esse passo e partir para um procedimento cirúrgico como esse? Como que pode ser feita essa cirurgia? Ela precisa ser feita por vídeo? Posso fazer via vaginal? Ou é melhor fazer via abdominal, fazendo um corte igual de cesárea? Eu preciso fazer esterectomia total ou eu posso fazer esterectomia subtotal? Depois eu vou explicar direitinho qual que é a diferença entre a esterectomia total e a esterectomia subtotal. Como é que a gente faz para decidir se vai optar por uma ou pela outra forma de realizar o procedimento cirúrgico. Uma outra dúvida muito comum, eu vou explicar daqui a pouco, como fica a atividade sexual depois desse tipo de cirurgia? Será que a interferência é muito grande? Muitas mulheres têm receio de que vão ter uma dificuldade nas relações sexuais ou que o marido, eventualmente, o parceiro, vai notar uma diferença na sua anatomia que pode interferir na sua vida sexual. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre o pós-operatório. Como é que fica a produção hormonal? Será que é necessário fazer reposição hormonal sempre que a gente faz uma cirurgia como essa? Os ovários precisam ser retirados junto com o útero? Se você tem interesse por esse assunto ou outros relacionados à saúde da mulher, não se esqueça de fazer inscrição no canal, ativar o sininho para que seja enviada uma notificação a cada vídeo novo que eu vou publicando no canal. E se gostar do vídeo, não esqueçam de dar um joinha, de dar um like, ajuda bastante a promover a divulgação desse vídeo no YouTube. Eu vou começar contando uma questão que me fazem com muita frequência. Tem muitas pacientes que falam assim: doutor, eu não vou mais ter filho, eu estou sentindo algum desconforto, então já que eu não vou mais usar o útero para nada, já que a única função do útero é engravidar, por que a gente não aproveita então e retira o útero? Eu costumo explicar que o fato de não utilizar mais o útero porque não tem mais desejo reprodutivo não é justificativa para uma cirurgia como essa, que é uma cirurgia de médio porte. Então eu preciso ter uma necessidade clara e eu preciso identificar os benefícios que essa cirurgia vai promover para a minha paciente. Então, se a gente observar nos efeitos do útero na vida da mulher, no dia a dia da mulher, é um órgão que produz fluxo menstrual e que pode desencadear grandes sangramentos, grandes hemorragias vaginais, e é um órgão que também pode provocar quadros de dor pélvica. Então, quando o fluxo menstrual está muito grande, dificultando a convivência social, provocando sangramentos inesperados que chegam a sujar a roupa, ou quando a dor pélvica tem origem no próprio útero e está dificultando a convivência, o trabalho, ou seja, está afetando a qualidade de vida da mulher, eu preciso inicialmente verificar se é possível corrigir ou os sangramentos ou a dor pélvica com medicamento. Se não for possível, aí sim a gente pode pensar em uma cirurgia como essa. Então, as causas mais comuns que levam as mulheres a uma histerectomia são os leiomiomas do útero, que são as doenças mais comuns, benignas, que afetam o útero e que provocam esses quadros de sangramento. Os leiomiomas, muitas vezes, eles são assintomáticos e, nesse caso, eles não precisam ser operados. Tem um outro vídeo que eu falo especialmente sobre os miomas do útero, com as suas classificações, as formas de mioma e como é que é a cirurgia para esse tipo de condição. Mas quando o fluxo menstrual é muito grande nas mulheres que não têm mais desejo de gravidez e os remédios não estão sendo suficientes para controlar o fluxo causado pelos miomas, aí sim a gente deve pensar em partir para uma histerectomia. As doenças que causam dor pélvica e que têm origem, têm relação com o útero são especialmente duas: a adenomiose, que afeta o próprio músculo do útero. Também tem um vídeo meu no canal falando sobre a adenomiose, explicando o que é a adenomiose, mas é uma doença que afeta o músculo uterino e provoca cólicas muito fortes e fluxo menstrual aumentado também. A adenomiose, ela tem uma resposta ruim ao tratamento com remédio, então é muito comum quando as mulheres não têm mais desejo reprodutivo, sim,
a gente partir para uma proposta de histerectomia, retirar o útero e encerra definitivamente o desconforto e o fluxo menstrual que pode também estar afetando a vida da mulher. No caso da endometriose, que é uma terceira situação em que a histerectomia muitas vezes é indicada, embora o problema aconteça fora do útero, eu tenho vários vídeos falando sobre endometriose no meu canal e explicando que a localização da endometriose, seja no ovário, ou seja na endometriose pélvica profunda ou superficial, provocam quadros de dor muito forte e que não tem relação com a estrutura do útero. Então, quando que a histerectomia faz sentido no tratamento cirúrgico de uma mulher com endometriose? O problema é que depois da cirurgia para endometriose, é fundamental que a mulher pare de menstruar. A gente precisa interromper o fluxo menstrual para que a doença não volte a se instalar na pelve daquelas mulheres. E para aquelas que têm doenças muito graves e que não têm mais desejo de gravidez, a retirada do útero facilita no pós-operatório o controle da doença porque impede fluxo menstrual retrógrado, que é o primeiro evento que leva ao surgimento da endometriose. E com isso a gente reduz a chance da doença voltar a se instalar. Além disso, eu sempre costumo lembrar que é muito comum a presença de adenomiose junto com a endometriose. Então, muitas vezes, para a cirurgia da endometriose, a histerectomia é bem-vinda, porque a gente resolve a adenomiose. Na mesma cirurgia, os focos de endometriose também são retirados e com isso a gente consegue promover um alívio do desconforto e do fluxo menstrual que tem relação com a adenomiose. De que formas é possível fazer a cirurgia para retirada do útero, a histerectomia? Ela pode ser feita via abdominal, com um corte igual de cesárea, e através desse orifício todo o procedimento é feito e o útero retirado. Mas houve um grande avanço na medicina com as cirurgias endoscópicas. Então, a opção de fazer por vídeo laparoscopia convencional ou robótica é um grande avanço da medicina e permite todo o procedimento ser realizado por alguns orifícios pequenos com vantagens nítidas e muito bem conhecidas sobre a cirurgia convencional. Por exemplo, uma recuperação mais rápida, com uma mobilidade mais rápida, porque como não há um corte grande na pelve, as mulheres conseguem se movimentar com menos desconforto e, portanto, a internação no hospital ela tende a ser mais curta. O retorno às atividades habituais, ao trabalho, às atividades físicas também é menor, o intervalo para que a mulher volte às suas atividades é menor. E a gente tem a possibilidade de, no mesmo procedimento, identificar focos de endometriose pequenos e retirá-los junto com o útero, coisa que é difícil na cirurgia convencional. A cirurgia vaginal é uma alternativa também, depende um pouco da técnica que o seu ginecologista, que o cirurgião que vai fazer o seu procedimento está mais acostumado. A cirurgia pode ser feita totalmente vaginal, com a retirada do útero via vaginal, mas que obviamente não permite a observação da pelve, se existem focos de endometriose ou a suspeita de focos de endometriose, melhor evitar a via vaginal e partir para a cirurgia por vídeo. Independente da via por onde a cirurgia vai ser feita, vou falar um pouquinho da técnica cirúrgica, porque existe a opção da histerectomia total e a histerectomia subtotal. Qual que é a diferença entre essas duas técnicas cirúrgicas? A histerectomia total é a retirada do útero com o colo do útero, que está fixo ao fundo do canal vaginal. Portanto, é necessária uma abertura no canal vaginal para a retirada do útero com o colo do útero e depois o canal vaginal ele é costurado, ele é fechado no procedimento cirúrgico. A histerectomia subtotal é realizada a retirada de todo o corpo do útero, mas o colo do útero, porção onde ele se insere no canal vaginal, permanece. Então, no procedimento cirúrgico é feita uma incisão nessa região depois de toda a retirada do corpo do útero e o colo do útero fica lá onde ele está inserido no canal vaginal. Qual que é a melhor opção entre as duas? Muitos estudos já compararam essas duas técnicas cirúrgicas com relação a riscos, ao tempo cirúrgico e ao pós-operatório. Será que uma das opções traz melhor qualidade de vida sexual, melhor resultado em relação ao desconforto, quando esse é o motivo para a cirurgia? E todos os estudos até o momento mostraram que não há diferença entre essas duas técnicas. Portanto, dependem muito da opção do seu médico, do seu cirurgião.
Eu costumo explicar que durante o procedimento cirúrgico eu vou observar a anatomia, eu vou verificar se existe alguma necessidade para retirar o colo do útero anatômica, por exemplo, quando a endometriose infiltra profundamente a região do colo do útero e eu fico com receio de que, retirando o corpo do útero e os focos de endometriose, possa ficar um pouco de endometriose fixo ao colo do útero, quando a indicação da cirurgia se deve ao diagnóstico de endometriose. Além disso, pode existir uma grande quantidade de aderências entre o colo do útero e a bexiga, dificultando e aumentando muito o tempo cirúrgico. Nessas condições, muitas vezes eu opto pela esterectomia subtotal. Para retirar o útero de dentro da pelve, existe um equipamento que se chama morcelador. Então, ele é introduzido por um dos orifícios da cirurgia por vídeo ou da robótica e ele permite cortar o corpo uterino para retirar fragmentos aos poucos e com isso o útero inteiro é retirado por um dos orifícios utilizados no procedimento cirúrgico. E como que é o pós-operatório? Como é que fica a vida sexual das mulheres que retiram seu útero? Esse assunto também foi fruto de muitos estudos no mundo inteiro e na prática, no dia a dia, a gente observa exatamente o que esses estudos mostraram, ou seja, a qualidade de vida sexual das mulheres, elas não são afetadas pela retirada do útero. Ao contrário do que muitas mulheres pensam e me perguntam, será que o meu marido ou meu parceiro vai notar uma diferença, vai perceber que eu não tenho útero e pode eventualmente não sentir mais prazer durante a relação sexual? Isso não acontece. Tanto na esterectomia total como na subtotal, a atividade sexual ela não sofre interferência. Ao contrário, aquelas mulheres que têm muita dor na relação sexual, normalmente relacionada à endometriose, elas sentem uma mudança, uma melhora muito grande e param de sentir esse desconforto, o que melhora naturalmente a qualidade da vida sexual desse casal. Uma outra dúvida comum é se o local ocupado pelo corpo do útero vai ficar um espaço vazio dentro da pelve da mulher. O útero está em contato direto com todo o intestino delgado, especialmente, e um pouco próximo à bexiga. No momento que o útero é retirado, as alças intestinais ocupam automaticamente esse espaço e, portanto, não fica nenhum buraco, nenhum espaço vazio no organismo da mulher. A produção hormonal depois da esterectomia, ela vai depender da retirada ou não dos ovários. É possível fazer a esterectomia, aliás, é muito mais comum a esterectomia sem a retirada dos ovários. Eles permanecem nos seus locais normais e a circulação ovariana ela é independente do útero para a maioria das mulheres e, portanto, eles continuam a funcionar e vão continuar a funcionar até o momento em que as mulheres entrariam na menopausa por volta dos 50 anos. Nesse grupo, portanto, em que os ovários não são retirados junto com a esterectomia, não há necessidade de reposição hormonal. Quando existe algum motivo para a retirada dos ovários junto com a esterectomia, aí sim, a mulher entra numa menopausa imediatamente depois do procedimento cirúrgico. E aí, na dependência da idade, das suas características físicas e dos efeitos que a retirada do ovário vai promover na qualidade de vida da mulher, aí sim será necessário fazer uma reposição hormonal. Existem algumas orientações que eu costumo passar no pós-operatório e que são importantes para todas que passam por essa cirurgia. Primeiro é a movimentação. A movimentação precoce depois desse tipo de procedimento, de qualquer cirurgia ginecológica, é importante porque ativa a circulação e ajuda os intestinos a voltarem a funcionar. Claro, a circulação ela precisa ser ativada e estimulada para evitar qualquer tipo de trombose venosa e fenômenos tromboembólicos, e o intestino ele pode ficar um pouco preso depois de toda a cirurgia que envolve uma manipulação da região pélvica. Para evitar que isso aconteça, essas caminhadas são muito importantes e, além disso, a segunda orientação fundamental para essa etapa é a alimentação com bastante hidratação. A hidratação ajuda o intestino a funcionar e com alimentos que favorecem o funcionamento intestinal, como fibras, salada, mamão. Isso tende a estimular a movimentação intestinal e no momento em que o intestino volta a funcionar com o seu ritmo normal, aquela sensação de inchaço, um pouco de peso que é comum no pós-operatório, ela diminui rapidamente, ajudando na movimentação e no retorno às atividades habituais. Outra orientação importante no pós-operatório, principalmente quando é feita a esterectomia total,
é evitarem carregar peso, porque como é feita a retirada do colo do útero, o fundo do canal vaginal ele perde um pouco da sua sustentação. Quando a mulher pega peso, ela aumenta a pressão abdominal e empurra a região vaginal que foi manipulada, que pode causar sangramento no pós-operatório e pode a longo prazo provocar um pouco de queda da estrutura da parede vaginal anterior, onde fica a bexiga, ou do fundo vaginal. A gente chama isso de prolapso vaginal ou prolapso da bexiga, favorecendo quadros de incontinência urinária. Então é muito importante no pós-operatório evitar esse tipo de esforço e eventualmente, de acordo com a análise do médico, até realizar um pouco de fisioterapia para fortalecer a musculatura da região pélvica. Por fim, eu vou falar um pouquinho como é que é o retorno às suas atividades normais depois desse tipo de procedimento, porque é uma dúvida muito comum, as mulheres precisam se programar um pouco para uma cirurgia como essa, sim, porque é necessário um afastamento do trabalho, especialmente quando o trabalho envolve uma atividade mais dinâmica, de pelo menos 2 semanas. Eu costumo liberar para dirigir e retornar ao trabalho, quando ele não envolve uma movimentação muito intensa, em torno de 10 dias. E as atividades físicas e atividade sexual, por volta de 45 dias depois do procedimento cirúrgico. Eu vou acompanhando o pós-operatório semanalmente e conforme a cicatrização vai acontecendo, eu autorizo o retorno normalmente após esse período, tanto para as atividades físicas mais intensas, como academia, para pegar peso e para o retorno às atividades sexuais. Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse por esses assuntos, então não se esqueça de dar um joinha, de dar um like para que o YouTube possa divulgar mais esse vídeo e se inscreva no canal, de preferência ativando o sininho para que possa receber avisos, lembretes a cada vídeo que eu vou publicando no canal. Até o próximo vídeo.